Teve um assunto ontem que eu comecei a ouvir alguma coisinha, já tinha ouvido há uma semana e pouco atrás uma pincelada. Não estou, na verdade, dando muita importância, mas resolvi gravar um vídeo antes que esse assunto tome alguma proporção que pareça de alguma profundidade, de algum significado, que na prática talvez não seja nada disso. A verdade é o seguinte, um pré-candidato aí, não sei os detalhes, me parece que houve até eu não gosto de fazer isso que fica parecendo ilação, fofoca, parece que alguém comprou um partido aí. Não estou fazendo acusação, vou apurar melhor antes de algum acordo estranho, de repente, do nada, um cara apareceu como pré-candidato a presidente, assim, nunca foi candidato a nada que eu saiba, pelas pesquisas que eu fiz, não apareceu nada, mas enfim, começou a falar de um assunto chamado governalismo, como se isso fosse uma proposta. Eu vou explicar um pouquinho aqui sobre o que eu encontrei a respeito do tema, volto na postagem, na matéria que se refere a ele, depois eu tento dar mais uma definida. Governalismo, esse termo é muito usado no cenário informal, quando um governador toma decisões que valem bastante, como se a decisão de um governador fosse uma verdade universal. Então já vai por um aspecto quase que de reinado, né? O cara é rei. Tem muita gente tentando ser rei no Brasil aí, tá? Principalmente naqueles caras de 3 letrinhas lá, todos querem ser reis, não receberam um voto para estar lá, né, do cargo vitalício. Todavia, deve-se considerar que os municípios possuem autonomia perante os estados, ou seja, os municípios têm total direito de aceitar ou não aquilo que é imposto pelo governador de seu estado. Isso vai depender do tipo de legislação e da área. Então, sabe-se que existe uma certa autonomia nos municípios para a questão da saúde, da educação, mas não é autonomia total. Os governos também têm alguma autonomia, principalmente na educação. Quem rege as bases mais fundamentais, vamos dizer assim, meio redundante, mas é isso, as mais importantes no âmbito federal. Me parece aqui que o governalismo é uma espécie de federalismo, diferente com alguns aspectos, mas o que já me veio à mente logo de cara foi, opa, tem alguém aí achando que é o reizinho da parada. O sistema que nós vivemos hoje, republicano, com a divisão de poderes, tripartite, né? O legislativo, o judiciário e o executivo, que muitas vezes dá umas emboladas ali, que você... Hoje tem um judiciário aí achando que ele é executivo, que ele é rei, né? Tentando tirar os poderes um do outro ali. E quando alguns caras ficam de rabo preso aí, ficam devendo muito para o judiciário começa a mandar demais, porque tem a caneta para mandar prender e mandar soltar. Esse é um dos aspectos desse tema. Algumas publicações referente a esse assunto, então eu tenho que fazer pontuações aqui. Aí diz assim, o cara propõe esse pré-candidato, que eu não vou dizer o nome, que eu não faço propaganda daquilo que eu acho que não vale a pena, não adianta você nem pesquisar, você vai encontrar, mas tenta explicar que, segundo ele, a pessoa no governalismo é medida pela essência e pelo propósito. Aqui já soou a sirene, acendeu a luz vermelha. Quem vai medir a pessoa pela essência e quem vai medir a pessoa pelo propósito? Ela mesma? Ou seria esse reizinho que vai determinar quem tem essência e qual essência? Será que essa pessoa que escreveu, que falou sobre essas coisas, sabe exatamente o que é essência? Essência é substância. Qual o objetivo desse propósito, né? Esse propósito que você tem aí, qual que é o objetivo? Quem vai medir isso? Você? Alguém? Uma autoridade externa, superior? Frases dele agora, abre aspas, o governalismo é um sistema diferente do socialismo, em que você é rebaixado por baixo. Já é redundante. Rebaixado por cima não dá. Então, rebaixado já ficou estranha a frase. E acha que vai dar certo. Não, ninguém faz isso conscientemente. Você é enganado. Quem acredita no socialismo
é uma pessoa que foi enganada, acreditando que todo mundo vai ser igual, mas ninguém avisa que vai ser igual por baixo. É o que ele quis dizer, mas não foi muito feliz na frase. E do capitalismo, onde a pessoa é medida pelo que ela tem, ou seja, pelo que ela possui, dinheiro, propriedade, poder financeiro, que é um sistema bom, ele diz aqui. Mas, você sabe, né, sempre dá uma ideia contrária e vem com suas ponderações que muitas vezes revela muito mais do que o cara quer dizer mesmo. Não tem lugar para todo mundo. Quem disse que não tem lugar para todo mundo? O capitalismo, desde a Revolução Industrial, você acha, como é que vai estar o mundo daqui 500 anos? Olha pela janela, se você mora em prédio é mais fácil ainda, se mora em cidade grande, mais fácil aí. 150 anos atrás não existia nada disso. Olha pela janela, se você conseguisse uma foto de 100, 150 anos da vista que você vai ter do seu prédio, veja quantas coisas já foram construídas em 100, 150 anos. É muito jovem, é problemático, é deficitário, tem seus problemas, precisa melhorar muito, mas ainda é muito jovem. Eu diria que o capitalismo não é nem adolescente ainda. Então ele diz assim, não tem lugar para todo mundo. Ele está determinando que não tem lugar para todo mundo? Ou não tem velocidade suficiente para tirar todo mundo da pobreza no tempo que nós gostaríamos? Aí essa frase seria mais coerente. Eu diria, ok, a velocidade do capitalismo, ela produz ainda certas deturpações, certos, né, probleminhas ali a serem resolvidos, alguns bastante sérios, falo isso de maneira educada. Então, assim, existem os hiper ricos, existe uma parcela da população que está na extrema pobreza. Precisamos trabalhar para resolver isso. Daí, é uma frase que eu sempre estou dizendo, você vai matar o boi porque um carrapato grudou nele e agora não serve mais? Você vai tratar o boi, você vai tirar o carrapato, vai ver se aquilo causou alguma doença. Na cabeça do socialismo, ele mata o boi por causa do carrapato. O exemplo é bastante feliz, na minha opinião, porque demonstra a desproporcionalidade das ideias. No capitalismo, você vai tentar resolver. Está com doença, essa doença vai passar para alguém, para outro bicho. Se você comer essa carne, você vai ficar doente. Você vai fazer pesquisa em cima e vai tentar salvar o boi. Certo? No governalismo, você, abre aspas de novo, é medido pela essência e pelo propósito. Aí, né, voltou naquela frasezinha. Quem vai fazer essa medição, gênio? Né? É um tempo diferente. Vamos discutir o Brasil para buscar soluções para questões que a gente acha que estão resolvidas, mas não estão. Não fala quais questões, não fala como. Vazio, né? Frases ao vento. Esse acha está bem feliz, na verdade, porque é achismo, né? Uma coisa que a grande maioria das pessoas não entendem, e eu venho batendo forte nesse ponto, e ainda não houve quem me provasse que eu estivesse errado, é de que as pessoas são movidas por ideias binárias. É o nosso cérebro, a nossa essência, isso sim é a nossa essência. Então, quando alguém vem falar sobre essas coisas, eu já fico assim, peraí, esse cara sabe? O oposto de propósito é sem propósito? E quem é que mede quem está sem propósito? Quem é que define? E se a pessoa não quiser ter propósito na vida dela, ela tem direito? Essência não, essência você tem que ter, mesmo que você pense que não tenha. É igual o cara que tenta substituir a moralidade pela amoralidade. Ele não percebe que o que ele está fazendo é substituir uma moral, por exemplo, cristã, por uma moral imoral, sem valores. Que ele, né, a moral do álcool, a moral das drogas, a moral da sexualização, da prostituição. O cara não percebe isso. Por quê? Não existe vácuo nessa história toda. Você não vai tirar a essência da arte que existe em você e colocar outra coisa. Mesmo que você não seja artista, você gosta de ouvir música, gosta de ir ao teatro, gosta de assistir um filme, você não tira isso e coloca outra coisa que não seja um outro tipo de arte, nem que seja uma arte degradante. Na religião é a mesma coisa, a sua crença, né? Se você fala assim, eu sou ateu, se você já declara que você é ateu, você já está dizendo que você acredita em alguma outra coisa que você não sabe explicar. E que por você não saber explicar, você acha que dizer que não acredita em nada é o suficiente. E a sua crença passa a ser a crença de quem não acredita em nada. Esses buracos você não tapa com nada, você tapa com alguma outra coisa, mesmo que ela represente algo como o vazio da existência. A coisa não era para descambar para esse tema do título do, do vídeo, mas enfim. Então, o propósito é você ter uma intenção, um projeto, um desígnio, né, uma finalidade.
Mas a essência é muito legal aqui. Ele fala assim, a definição no português, aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. Quem vai determinar a sua essência para você? Você mesmo. Se a sua essência estiver entrando em conflito com a essência do governo, do sistema político que você vive, de outra pessoa, aí existe o direito, caso você comece a invadir o direito de outra pessoa, de alguma situação, para poder tentar equilibrar essas relações e ver quem é que tem direito a alguma coisa, né? Enfim, já começa a entrar em outras áreas que o cara aqui não sabe explicar. Não, já percebi que ou é 171, né, tentando encontrar uma narrativa. Então, moeda só tem dois lados, não existe moeda de três lados, e moeda não para em pé. A hora que ela cair, você vai ter que revelar que lado que você é, se você é de direita ou se você é de esquerda. A hora que ela cair, com relação aos comportamentos, aos costumes, você vai ter que revelar, você é conservador ou você é progressista. Quando você fala em tamanho de Estado, você é socialista ou é um anarquista, ou você é um liberal que quer diminuir o tamanho do Estado, mas reconhece que ele tem alguma importância, um liberalismo econômico, você quer deixar as pessoas empreenderem, ou você é controlador. Não tem jeito, ainda não teve quem me provasse o contrário. Nós somos todos maniqueístas, binários. Nós sempre, na hora que a coisa aperta, a hora que a moeda cai, você vai ter que decidir um lado. Prova para mim que eu estou errado. Tente me mostrar alguma maneira de você enxergar as coisas. É claro que quanto mais você estuda, maior o seu nível cultural, maior a sua capacidade de perceber nuances nas cores, por exemplo. Então você vai ter um disco de cores aí que você vai poder misturar essas coisas. Por isso da dificuldade de alguns entenderem que é possível defender o liberalismo econômico e ser conservador. Alguns acham que é um contrassenso. Outros não percebem que, ao ser um libertário, ele tem uma tendência ao progressismo. Do progressismo ele vai para o socialismo, o comunismo. Em algum momento ele começa a intervir em algo. As pessoas não entendem que revolucionar é voltar ao ponto zero e perder todo o histórico. O certo é evolução, é evoluir, mudar em cima daquilo que você já conhece. Então são aspectos que esses caras não conseguem entender, que ao determinar algo ele precisa escolher um desses lados. E esse tal desse governalismo ele vai definir qual dos lados. Aí teve um vídeo que eu vi do cara tentando explicar esse assunto falando em Cristo, que está na Bíblia e não sei o que, sem definir uma religião, só fala que citou a Bíblia ali, mas não definiu nada. Então assim, é absolutista, é um rei que vai mandar ali e vai dizer o que é e o que não é, ele vai definir a sua essência, ele vai definir o seu propósito, se você não definir, ele define por você, se você definir ele não gostar, ele muda. Então assim, mal explicado, sem pé nem cabeça. Se tem alguma essência nisso tudo, a pessoa não procura em vários lugares para tentar ver qual a explicação que eles têm sobre isso e de fato está no vazio, no vácuo. É como a terceira via que não consegue entender que a hora que a moeda cair, ele vai ter que decidir se ele é uma terceira via de esquerda ou uma terceira via de direita, se ele é uma terceira via progressista, se ele é uma terceira via conservadora. Quando o cara começa a atacar todo mundo, ele passa a não ser nada. Quem quer tudo não acaba sem nada. E quem não tem nada, se não trabalhar direito, continua na mesma. Precisa definir. Nós somos isso. Eu defendo. É o que eu chamo no meu livro. Eu chamo isso de essência modificadora. São todos os substantivos e advérbios ligados ao comportamento humano. Não adianta falar garrafa, não é isso. Não é objeto, não é verbo também. Não venha com verbo. Verbo é ação. A questão é, quando você tenta definir ali o comportamento humano com um substantivo e com um agente modificador, por isso que eu chamo de essência modificadora, sempre vai aparecer alguma coisa binária. O certo, o errado, o bom e o mal, para cima, para baixo, escuro, claro, ok? Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, né? Deixe seu joinha aí, caso tenha gostado. Mande sua crítica se não gostou também. Clique no sininho para receber todas as notificações e ajude. Pega a sua lista de contatos aí, seus grupos de WhatsApp, Telegram, Signal. Manda para todo mundo que você puder. Ajude a divulgar boas ideias, multiplicar boas intenções. E vamos debater isso. Mande aqui, vou deixar meu e-mail no final. Mande a sua lista de livros que você já leu, que você gostaria que eu fizesse algum comentário, caso eu tenha lido. Se eu não li, eu vou pesquisar. Mande alguma informação, vamos manter algum contato. Lembre-se que eu estou no canal Jornalista Rogério Souza
e também no canal Portal Patriota. Muito obrigado e até o próximo vídeo.